Ok, alunos? Então, voltando aí para a nossa aula, né? Bom, em primeiro lugar, né, antes da gente iniciar, eu gostaria de falar para vocês que foi desenvolvido alguns vídeos tutoriais sobre as nossas aulas, sobre o que acontece, né, com os nossos códigos mesmo. Então, esses exemplos que são dados em aula, né, desses códigos, né, a gente criou vídeos tutoriais para falar para vocês como que isso funciona na prática, né? Então, lá no fórum de notícias tem alguns links sobre instalação, né, sobre como manipular as informações, sintaxe do PHP interagindo com métodos POST, GET, né, e integração com o banco de dados também, né, utilizando os comandos que a gente viu até a teleaula 3. Né. A partir de agora, depois nós criaremos mais vídeos tutoriais para vocês se familiarizarem aí com esses conceitos da tecnologia. Né. Bom, vamos à lousa, né. Em primeiro lugar, antes da gente iniciar aqui de fato a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pequena correção em uma atividade que a gente fez na teleaula anterior, certo? O que acontece? Na teleaula anterior, na atividade de sala de aula, nós tínhamos uma atividade sobre substring, né? E essa atividade falava o seguinte, né? Qual o resultado será exibido abaixo, né? Então nós tínhamos uma declaração de variável, certo? Em que substring, né, pegava determinado valor, certo? E imprimia na tela. A ideia era saber qual o resultado que vai ser exibido abaixo. Como resposta foi dada a palavrinha internet, né? Apenas retratando o que a gente falou, né, a resposta correta é essa palavrinha aqui, tá? Informate, certo? Houve um pequeno equívoco, tá? Mas apenas corrigindo o que a gente já fez, então essa atividade fica dessa forma corrigida, ok? Bom, então vamos iniciar a nossa aula, né? Como conteúdo, hoje a gente vai continuar vendo um pouco de consulta, só que porém filtrando alguns dados. Vamos falar sobre exclusão e vamos também falar sobre alteração no nosso banco de dados, MySQL. Os objetivos principais: realizar consultas filtrando por determinado campo. Então, a gente vai fazer consultas em que a gente pode trazer N dados, certo? E a gente pode trazer um único dado, enfim, né? Vai depender do tipo de filtro que a gente vai utilizar para trazer os nossos dados. A gente vai aprender também a excluir e alterar um registro no banco de dados, certo? A partir de páginas web, que é o que a gente já está trabalhando, e vamos listar esses dados, né, com o filtro vindo do banco de dados, certo? Vamos também atualizar essas informações no banco de dados. Bom, a partir de agora nós vamos continuar interagindo com o banco de dados, né? Como pré-requisito que eu peço para vocês aí encarecidamente, né, é fundamental que vocês tenham assimilado o conteúdo da aula anterior. Por quê? Sem ele não será possível, né, se conectar com o banco de dados, ok? Então é essencial, alunos, que vocês tenham entendido exatamente como funciona o momento de iniciar uma conexão com o banco de dados e o momento de terminar, né? A partir de qual momento eu devo executar as minhas consultas, inserir dados, a partir de qual momento eu devo executar os comandos de query, né? Então essas informações são essenciais para vocês entenderem a estrutura entre integrar a plataforma PHP com a plataforma MySQL. Bom, a partir de agora nós vamos aprender como filtrar os dados de uma consulta, né? Como por exemplo, podemos listar todos os clientes que nasceram em um determinado mês, né? A gente pode listar os funcionários com salário maior que um determinado valor, por exemplo. Quero saber quais são os clientes que nasceram no mês de janeiro, né? Então eu tenho uma lista de todos os meus clientes, né? Quais os funcionários que recebem mais de R$1.000 dentro da minha empresa? Quais os que recebem menos? Então tem como eu traçar esse filtro. Até então a gente somente pegava essas informações, né, de forma aleatória, né? Selecionávamos no banco sem um critério. A partir de agora a gente vai ter um critério, certo? A gente pode também listar todas as vendas, né, do último mês, né, que ainda não foram pagas. Bom,
Para selecionar, né, vamos trabalhar com consultas. Como a gente está trabalhando essas consultas e filtros, né, então para selecionar determinadas informações no banco, né, a gente vai usar o select, certo? Só que em conjunto com o select nós vamos utilizar um comando chamado where, né? Que quer dizer o quê, né? Quando a gente selecionar os dados, ele vai dizer, a partir desse where, é a condição que a gente vai utilizar para verificar qual dado, né, está lá, né? Qual filtro de dado. Como exemplo, né, nosso formulário vai ter um combo box para a gente poder escolher o tipo de consulta, né, e a gente vai chamar como combo tipo. Bom, as opções que a gente vai dar de filtro, nesse nosso exemplo, é por nome ou por mês, né, por mês de aniversário, certo? Terá também um campo para a gente digitar o valor que a gente quer pesquisar, que vai ser o TXT pesquisa, né, a gente tem aqui o campo que vai ser enviado, e ao enviar os dados, né, esse formulário chamará, a gente vai chamar a mesma página, né? Vamos chamar essa página de peskclientes.php. Então nós temos duas situações aí no nosso formulário. Quais são elas, né? A gente vai ter um campo de busca, em que a gente vai ter um campo de texto, onde a gente vai digitar aquele valor, o valor a ser pesquisado, e dentro desse valor a ser pesquisado, a gente vai querer pesquisar também a partir de quais combo box estão checados, né? E isso daí a gente consegue traçar um filtro dessas informações que a gente quer ter, certo? Lembrando, né, isso daqui vai chamar a própria página. A partir de agora, o nosso action não vai direcionar para uma nova página PHP. Ele vai pegar e direcionar para a mesma página em que a gente está, certo? Então, o que vai acontecer? A partir desses dados, desse formulário que vai estar determinado no topo da nossa página, na parte de baixo será listados todos os resultados que vão ser apresentados em nossa página. Bom, isso daqui é o nosso formulário, né? Então nós temos aqui basicamente HTML puro, né? Olha o que eu falei para vocês, o action vai chamar a própria página, essa página aqui é a página peskclientes.php, né? Método post, certo? E aqui nós temos duas informações, né, que são importantes, né? Nós temos o combo tipo, certo? Que vai me mandar fazer esse filtro ou por nome ou por mês, certo? E aqui nós vamos ter um campo de busca, né, um campo de texto, que vai se chamar TXT pesquisa. E aqui embaixo o nosso botão pesquisar. Então, puramente HTML esse código. Bom, a ideia é, quando o usuário clicar no botão enviar, né, os dados para pesquisar serão enviados para a mesma página, certo? Só que a diferença é que a gente vai executar alguns comandos PHP, né, que vão estar na parte inferior da página, na parte de baixo. E isso daí vai ser mostrado o mesmo formulário, né, com a tabela de resposta que a gente pesquisou. Então, o que acontece? Para facilitar a pesquisa do usuário, nós vamos sempre manter o campo de pesquisa, né, o campo de busca no topo da página e embaixo os resultados. Por quê? Isso, em termos de usabilidade, até facilita a vida do usuário, que daí, se ele quiser alterar a busca dele, simplesmente ele altera lá em cima, clica em pesquisar e os resultados vão ser mudados. Tá? Bom, o que vai acontecer, né? Na primeira vez, então vamos ter aqui, na primeira vez que nós chamarmos essa página, né, o PHP ele não tem que ser executado, certo? Por quê? Ainda não tem nenhuma busca, certo? Ele vai ser executado somente na segunda vez, né? Em diante, na terceira, na quarta, né, quando ele receber dados a serem pesquisados, dados para pesquisa, né? Então, para distinguir isso, né, para a gente saber quando uma página está recebendo informação ou não, né, a gente vai usar um comando chamado iset. Né? Esse comando iset ele verifica se o dado já foi setado, né, se contém informação dentro daquele dado. Então, basicamente isso é,
quando a página é carregada pela primeira vez, ele vai fazer essa verificação. Então, se não tem nenhum dado setado ali, né, a função vai retornar falso, automaticamente os comandos PHP que estão a partir dessa função não serão executados. E aí, por isso que os resultados, não será exibido nenhum tipo de resultado naquela página ainda. Né? Então, olha só, esse comando iset, ele retorna verdadeiro, né, se uma certa variável já foi declarada, né, e falso no caso contrário. A sintaxe dele é simples, né, a gente verifica iset, né, e entre parênteses a gente coloca a variável que vai ser avaliada. No caso, pode ser uma variável do tipo post, né, que a gente está usando os tipos de método de transferência de dados do tipo post, não tem problema nenhum se a variável é um tipo post. Bom, então o que acontece? A primeira vez que a página é chamada, né, não temos nenhuma variável, certo? Já na segunda vez em diante, né, a página vai receber essas variáveis, né? No caso que a gente está trabalhando lá, o combo tipo, né, que é aquele combo box que a gente estava trabalhando, e o txt pesquisa, né, que é o campo do tipo texto. Bom, e eles podem ser passados via método post ou get. Nesse caso, o exemplo que a gente estava utilizando era método post. Bom, então dentro do PHP, a partir disso, né, que for selecionado, a gente vai obter esse tipo de pesquisa, né, e a gente vai conseguir verificar para fazer uma pesquisa ou por nome ou por mês. Então a ideia é, o meu usuário vai digitar no campo de busca ou o nome de alguém a ser pesquisado e do lado ele vai selecionar lá, a partir do combo box, vai selecionar nome. Se ele quiser pesquisar algum mês, ele vai digitar na barra de pesquisa o mês e vai selecionar do lado o mês a ser pesquisado e vai clicar em pesquisar também. Certo? E a partir desses parâmetros que a gente citou, a gente vai conseguir montar um SQL que corresponde, né, com o valor digitado no campo de pesquisa, certo? Bom, a gente vai mostrar um programa aqui com esse código. Né? Então nós temos aqui basicamente uma reprodução daquela página, certo? Em que nós temos o início, aqui nós temos o início do HTML, né? Não temos o fim, mas temos o início do formulário. Esse formulário repete o que a gente já tinha falado, né? Só que a partir de agora ele tem uma continuação, né? Não fechou a minha página lá. Antes a gente tinha um único formulário. E a partir desse momento a gente tem o formulário e embaixo um código PHP. Esse código PHP é o que vai trazer os meus resultados do que foi pesquisado dentro do formulário. Então, por isso que ele está abaixo daquele formulário. Então, basicamente, a gente vai fazer a verificação para ver se os campos foram setados, né? E caso ele tenha sido setado, a gente vai executar determinadas consultas. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui, ó, né? Nós temos uma estrutura condicional, certo? Então, se combo tipo, né, foi setado, né, a variável iset aqui, né? Então, se combo tipo foi setado, o que vai acontecer? Aí sim a gente vai poder executar nossos comandos. Se ele não foi setado, né, ele vai identificar isso a partir dessa função iset, certo? Se ele não foi setado, automaticamente ele não vai retornar nada e não vai executar esse monte de comando PHP que a gente tem aqui. Tá? Então o que a gente faz? Armazena os meus dois campos de pesquisa, né, que é o txt pesquisa e o combo tipo, né, numa variável tipo e numa variável pesc, certo? E a partir disso a gente consegue montar, né, o SQL para a gente fazer essa pesquisa. Qual o primeiro procedimento? Ó, a gente vai, a partir desse momento, né, a gente recebeu informações via post, né, aí a gente tem que falar, ó, PHP, a partir desse momento eu vou usar banco de dados. Então, qual o primeiro procedimento que a gente precisa fazer para usar banco de dados? Simplesmente fazer a conexão com o banco de dados, né? Colocar qual é o servidor, usuário do banco, senha, né? E a partir desse momento a gente estabeleceu um link, né,
de conexão entre aplicação e banco de dados. E com isso a gente consegue enviar e receber informações de um local para o outro, né? Então, esse arquivo aqui, ó, lembram que a gente falou sobre o include, né, o comando include? Ele inclui um arquivo chamado conexão bd.php. Dentro desse arquivo conexão bd.php tem os parâmetros de conexão, né, que são servidor, né, tem o comando do MySQL Connect, que é servidor, usuário e senha, e tem o MySQL SelectDB, que é justamente para selecionar qual a base de dados vai ser trabalhada após ter sido feita a conexão com o banco de dados. Então esse arquivo faz isso, né? A partir daqui nós temos uma seleção das informações. Então aqui nós temos por enquanto um select sem parâmetro, então a gente está selecionando todos, né? Olha o asterisco aqui, selecionando todos os clientes, né? E armazenando essa query na variável SQL. Aí nós fazemos uma verificação. Essa verificação serve para a gente saber se o parâmetro que o usuário está informando é uma pesquisa do tipo por nome ou por mês, né? Que é o que vinha nos valores de combo tipo, certo? Então, se o tipo for selecionado igual, o tipo selecionado com valor for igual a 0, onde é que eu pego esse valor? Onde é que eu sei? Se valor for igual a 0, quer dizer que o meu usuário está selecionando por nome. Se meu valor for igual a 1, o usuário está selecionando por mês. Então, se for igual a 0, a minha condição, né, é que o meu nome seja como a variável a ser pesquisada, né, que foi o pesc aqui, certo? Como é que funciona isso? Eu tenho o meu comando SQL, que é essa variável que foi digitada aqui, que já é esse select, né, asterisco from, clientes, e eu concateno esses valores, né, tem um ponto de concatenação, com a minha condição. Então essa condição é onde, né, where, onde, nome, que é o campo a ser pesquisado na minha tabela, onde o nome seja como, né, like e como, né, o campo a ser pesquisado. Fecho aspas, ponto e vírgula, certo? Caso contrário, caso o usuário tenha selecionado, né, o mês, que no caso aqui é tipo 1, né, então se tipo for igual a 1, o meu SQL vai ser com base no mês, né? Então a minha condição, onde o mês, né, seja igual à variável recebida, certo? Né? A variável o campo, né, da tabela, onde o campo da tabela seja igual ao valor a ser pesquisado, certo? Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer condições para a gente trabalhar os nossos comandos SQL, certo? Bom, continuando, né, a partir dessa consulta aqui, né, nós temos o comando pronto, né? E a partir daqui nós temos o quê? Uma exibição do que a gente vai fazer a respeito da nossa tabela. Isso daqui vai executar, né, são comandos puramente HTML, né, todos esses aqui, porém está dentro de um eco PHP, mas isso não tem problema, certo? São comandos HTML. Isso daqui indica o meu início de uma tabela, né? Então eu tenho aqui, ó, o início da tabela, né? E aqui tenho colunas, linhas, colunas, né? Que vai identificar para exibir o meu resultado de forma adequada, né? Então a partir disso, o que eu vou fazer? Né? Criei a estrutura para mostrar os meus dados, né? E a partir disso eu vou executar. Qual o princípio, né? Para a gente executar uma informação no banco? Utilizando o comando MySQL_query, certo? Esse comando, né, eu tenho que executar aquelas queries que eu fiz anteriormente, no slide anterior, que é, né, aqueles comandos SQL lá, select, asterisco, from, com as condições, where, nome, like, né, a variável a ser colocada. Percebam que aqui está a minha variável, onde cada uma, né, foi atribuída aqui, baseado na condição a ser pesquisada. Né? Caso haja erro, né, vai informar aqui or die e parar o processamento,
certo? E vai informar o erro do banco, vindo do banco. Ok, né? A partir disso, né, executamos o SQL, né? Então o PHP trouxe todas as informações do banco de dados MySQL, né, para dentro do PHP. Beleza. Precisamos agora mostrar essas informações para o nosso usuário na tela, né? Qual o comando que a gente usa para isso? MySQL fecha source, né? Esse comando é responsável, né, como eu falei na aula anterior, por trazer os dados. E o que ele faz? Transforma os nossos dados vindo do banco, né, em vetores, arrays, né? E os índices dos nossos vetores são os campos do banco de dados, certo? Então nós temos aí, a partir da variável registro que foi atribuída aqui em cima pelo comando MySQL fetch a source, né, nós vamos requisitar quais são as variáveis, quais são os vetores e os índices dos vetores, né, que são os campos da minha tabela. Então, minha tabela foi criada com esses campos, né? ID clientes, nome, endereço, CPF, certo? E a partir disso, todos esses campos são armazenados em variáveis, né? Percebam que todos eles são armazenados em variáveis. Isso daqui não muda em nada, o que a gente já falou na aula anterior, né? A gente falou sobre consultas SQL, como trazer, quais os comandos a gente precisa, né? Então, isso daí já foi falado, né? Como você tem que fazer, colocar dentro de um laço de repetição, transformar em array e depois mostrar na tela, certo? Então, isso daqui não muda em nada. A diferença que tem foi que a gente colocou essas condições, né? Dentro do nosso comando SQL. E a partir disso, que nós vamos conseguir filtrar os nossos registros, né? Então aqui nós temos uma continuação, certo? E aqui nós temos um eco em que a gente vai exibir esses resultados, né? Dentro de uma tabela aí, né? Nós temos uma continuação de linha, coluna, né? Fecha coluna, né? Enfim, nós temos essa quantidade de informações e aqui nós fechamos a tabela, certo? E só aqui é que nós vamos fechar o nosso comando HTML iniciado lá atrás, né, que é justamente essas informações que foram filtradas, elas vão ser exibidas até nesse momento, ok? Bom, quando a pesquisa é com um campo do tipo string, né, como por exemplo o nome que a gente fez, né, a gente usa uma palavrinha chamada like, que foi o que a gente usou naquele comando, né, no lugar da igualdade, certo? Dentro da cláusula where do select. Aí a gente tem um símbolo de porcentagem que vai dentro do valor a ser pesquisado, certo? Então, a partir desse valor pesquisado, e isso serve como coringa, né? O que é o coringa, né? Igual o asterisco que a gente tem lá, select asterisco from, né? Que asterisco significa todos, o símbolo de porcentagem também é um símbolo coringa, em que dentro da minha cláusula SQL, onde eu tenho o meu valor a ser pesquisado e do lado, né, ou antes ou depois eu tenho um símbolo de porcentagem, quer dizer que a partir daquelas letras que estão exatamente antes ou depois, o símbolo de porcentagem pode ser substituído por qualquer caractere, certo? Bom, o que muda de uma pesquisa para outra, né, são os campos, tá, da tabela do banco de dados. Então, por isso que a gente selecionou um tipo, né? Então, cada tipo, né, o primeiro tipo ele tem pesquisa no campo de data, né, data de nascimento, e o segundo campo tem uma pesquisa no campo de nome, né? Então, por exemplo, a gente pode pesquisar produtos, vendas, locações, reserva, etc. A gente pode pesquisar diversas coisas, né? As modificações nesse código, né, para realizar outro tipo de pesquisa, né, seriam unicamente alterar o select e a forma de exibir esses dados. Bom, então basicamente sobre consultas com filtros, né, temos essas diversas informações, né. Bom, professor Alan, esse daí é um conteúdo, quando a gente começa a trabalhar, acredito que select em banco de dados é a parte mais extensa, né, porque nós temos diversas formas de combinar resultados e trazer, né, trazer essas informações do banco de dados, né. Exatamente. E uma ressalva muito importante quanto ao uso do comando like
É porque tem banco de dados que usa ele com aspas duplas, tem banco de dados que usa com aspas simples, e quando for texto vindo de um campo, aí o professor colocou bem, tem a aspa simples dentro e a aspa dupla fora para pegar o valor do campo. Então, esse comando ele precisa ser bem aplicado, e o uso do select da linguagem SQL, ela é sempre uma etapa muito importante, também de muita cautela no desenvolvimento, para evitar problemas futuros de segurança. Sim, com certeza. Dependendo do tipo de consulta de select que é montado, pode até travar o sistema, né? É muito comum, às vezes, a gente ter dados que não são normalizados, para isso que vocês estão tendo a disciplina de banco de dados. Então, dados não normalizados, você provavelmente vai ter que construir select dentro de select, construir condições dentro de condições, e a partir disso você conseguir bugar aí o banco de dados, né, e derrubar o servidor. Deixou uma brecha de segurança aí que às vezes pode prejudicar o projeto, né? Prejudicar todo o processo. Isso mesmo. Bom, então vamos continuar nosso assunto agora falando sobre exclusão de dados, né? Essa é uma parte um pouquinho mais simples, certo? Mas o que acontece? Esse não é um comando muito utilizado em banco de dados, né? Normalmente o que a gente tem em sistemas, né? Normalmente a gente não exclui as informações desse banco de dados. A gente simplesmente coloca um campo em que vai dizer se aquela informação está ativada ou desativada. Mas é interessante vocês saberem como que a gente deleta, porque volta e meia a gente precisa desse comando delete, né, o delete. Né? Então, para a operação de excluir do banco de dados, né, mais uma vez o que vai mudar são os comandos SQL. Né? Mas os comandos PHP, galera, eles sempre permanecem os mesmos, tá? Não muda nada. Quais são os procedimentos? Abrir conexão, selecionar o banco de dados e aí sim a gente vai executar o nosso comando SQL, certo? Então, para excluir um dado, né, o ideal é a gente obter essa informação correspondente à chave primária da nossa tabela, né, porque é uma informação única e é através dela que a gente busca qual dado exato a gente quer excluir do nosso banco de dados, né. Bom, para isso, né, a gente vai utilizar a página já criada, né, de pesquisa, a gente já criou nos slides anteriores. Né, então, na tabela lá que a gente criou, que a gente trouxe os dados, né, que exibe as informações, né, a gente pode colocar em cada linha, né, uma palavra, né, ou uma imagem, né, ou algum outro objeto que, quando a gente clicar nessa página, né, ele direcione para exclusão desses dados, certo? Bom, o que a gente vai fazer é, né, criar uma imagem em que tenha um link, né, com a tag A, né, que essa tag é a tag de link, certo? Que vai apontar para a página do excluir, certo? Que vai ser chamada excluir cliente.php. Aí em cada imagem que a gente colocar lá, a gente vai passar o código, né, o ID, a chave primária que vai estar lá na nossa página. Bom, a gente vai usar diferente agora, né? Vamos usar o método get para fazer isso, para enviar essas informações, né? E o dado que a gente vai passar vai ser o código do cliente, né? E essa variável a gente vai chamar de código, né? O link, né, que a gente tem aqui, que vai passar via get, né, a variável do código, receberá o ID, né, de cada cliente do banco de dados. Então, o que acontece? Se estamos utilizando o método get, os dados vão ser enviados pela URL da página. Então, a ideia é a gente ter mais um campo na nossa tabela, em que cada uma imagem vai refletir o ID do nosso objeto, né, do nosso dado. Então, por exemplo, aqui o link vai direcionar para excluir cliente.php, né, com o ID 2, e esse ID é passado via get. Certo? Então, o que vai mudar aqui, né? Nós temos as informações, que já são as informações trazidas do banco. A diferença está exatamente aqui, certo? Onde a gente tem uma tag de link, que aponta para excluir cliente.php. Como que a gente passa essas informações via get? Olha aqui, ó, o ponto de interrogação, que nós temos aqui. A variável que a gente vai chamar de código, que eu falei lá atrás, né?
E o ID, que é o ID do banco, né, que vem, que é o ID do usuário, né, que é essa variável aqui. Né? Variável ID, certo? E isso daí vai mostrar a imagem para o usuário, né, com aquele X. Então, é isso que muda aqui no excluir.php. Então, essa página aqui, excluir cliente, ela vai ser responsável por executar o comando de exclusão SQL nessa página. Né? Então, o que vai ter? Esse código passado via GET, né, pelo link da imagem, ele vai executar o comando delete com uma cláusula where, certo? E ao final dessa página, a gente vai redirecionar novamente para a página de pesquisa, certo? Então, o usuário vai clicar, a ideia é que o usuário clique, quando ele clicar para excluir, automaticamente ele volte para a página de pesquisa, certo? Então, aqui a gente tem o código falando sobre essa página. Qual que é? Né? Inicialmente, verificamos se a variável foi setada, né? Então, sempre a gente verifica isso. Então, se existe lá o get código, né? Se existe o código lá na URL passada, a gente armazena isso numa variável chamada código, incluímos, olha aqui, ó, conexão com o banco de dados, e aqui vamos falar de banco, né? A gente utiliza o comando delete, certo? Então, o que a gente tem? Delete from nome da tabela, que é a tabela cliente, e a minha condição where, certo? Então, eu vou excluir o cliente onde a chave primária, né, que é o meu ID cliente, seja igual ao código passado via get aqui, certo? Isso daí eu armazeno uma variável chamada SQL e executo aqui com o comando MySQL query, certo? Caso dê erro, a gente informa essa mensagem de erro aqui, ok? Após essa execução, nós redirecionamos, utilizando o comando header, para a página de pesquisa novamente, certo? Bom, basicamente nós temos isso daí sobre exclusão de dados. Então, bem simples, né? Bem fácil de fazer, né? Exclusão, eu acredito que exclusão e inserção sejam os dados, sejam as formas mais simples de interagir com o banco de dados. Agora a gente vai trabalhar a alteração de dados, né? A gente vai trabalhar um comando update, né? Antes da gente falar isso, né? Antes da gente começar a trabalhar com comandos update, né? Professor Alan, sobre o comando delete aí, né? É sempre bom a gente ter essencial cuidado com o comando delete, né? Caso contrário, pode acabar ocorrendo uma catástrofe, né? Por exemplo, um comando delete sem condição, né? Exatamente. Esse comando, se mal utilizado, professor, ele pode trazer provavelmente a maior dor de cabeça que uma empresa pode ter é ter seus dados excluídos. Vale ressaltar que existem bancos de dados que a exclusão ela precisa ser primeiro lógica e depois física. Aí no segundo momento ela passa a ser física por um comando. Então tem empresas que se resguardam de que o comando delete seja seguido de um comando commit para confirmação da exclusão. Alguns bancos de dados maiores, como bancos Oracle, SQL Server Enterprise, eles têm alguns cuidados a mais. Qual é o maior cuidado, o principal cuidado? É a cláusula de filtro, é o where. Se esse where não existir, então significa que você vai estar excluindo todos os registros daquela tabela. E nenhuma empresa busca perder todos os seus registros. Então, como o professor falou, não é uma prática comum fazer exclusão de dados. A exclusão física, e sim uma exclusão lógica, em que você põe uma flag, muda o valor e deixa de exibir aquela informação. Justamente para a posteridade, para auditoria, né, verificação de registro posterior. Então, professor, excluir sem o filtro é muito perigoso, sem dúvida. Problema, né? E não tem Ctrl+Z, alunos, isso aí não adianta, excluiu, acabou, tá? Só para salvar aí, nesse caso, só um backup mesmo, né? Bom, continuando aí, agora a gente vai falar sobre o update, né? Alteração de dados dentro do banco de dados. Esse daí exige um pouquinho mais de cuidado, né? O que a gente vai trabalhar para fazer esse comando de alteração, né? A gente precisa trazer os dados, saber qual dado a gente quer alterar. Depois de saber qual dado a gente quer alterar, a gente vai mandar essas informações para o nosso formulário e aí somente a partir do formulário que a gente vai chamar uma página de alteração
para poder alterar de fato os dados. Então a gente tem um longo caminho para fazer isso daí, né? Bom, a gente vai aproveitar as informações que a gente já tem, né, sobre isso, né? Então a gente precisa, né, antes de tudo, né, ao escolher uma determinada informação para alterar, que eu falei para vocês, né, a gente vai chamar uma página com um formulário já preenchido das informações anteriores, né? E o usuário vai alterar esse formulário, né, que deseja, e depois ele envia para outra página em PHP que vai atualizar essas informações no banco de dados. Então, antes de chamar, né, esse formulário com os dados, a maioria das vezes é utilizar, né, o que é comum é a gente utilizar algum mecanismo de busca, um filtro, né, como a página de pesquisa que a gente utilizou. Vamos falar sobre 3 passos para a gente fazer isso, certo? O passo 1, que a gente vai fazer, né? A gente vai usar já aquela página criada, pesqueclientes.php, para fazer essa pesquisa, né, e modificar. Então, a partir disso, né, a gente vai colocar um link em cada cliente. Como a gente colocou na exclusão, a gente vai colocar aqui na alteração também, certo? Né? E ao clicar, o usuário vai ser direcionado para form.outCli, né, .php, né, que a gente vai enviar um código via GET também aqui para saber qual é aquela informação, né? O passo 2, né, essa página form.outCli.php, né, ela vai exibir o formulário já preenchido com aquelas informações que a gente trouxe, né? E após alterar os dados, né, que a gente vai alterar, né, a gente vai clicar num botão que vai direcionar para uma página alterar clibd.php. Essa página alterar clibd.php, aí sim essa página que vai atualizar no banco de dados essas informações, né? E ao final de tudo isso, o usuário vai ser redirecionado para a página do formulário. Então, pessoal, a gente tem um longo caminho para fazer isso. Isso daqui está uma exemplificação do que a gente tinha que fazer, né? Então, primeiro a gente pesquisa e envia essa informação via GET para uma página, né, com um formulário, certo? Esse formulário envia as informações para alterar via POST, né? A gente faz o update aqui no banco de dados, né? Depois essas informações são retornadas, uma mensagem de dados atualizados com sucesso, né? E depois, no final ainda, a gente tem um redirecionamento para essa página pesquisar. Então, basicamente, é esse caminho que as informações vão percorrer, né? Então, vamos lá. O passo 1 de tudo isso, né? Colocar um link, né, no nome de cada cliente, certo? Que vai enviar essas informações via GET, via método GET, né? Semelhante ao que foi feito na página de exclusão, né? Então, a linha, né, lá naquela página pesquecliente que a gente vai alterar, né, vai ser basicamente, né, a gente tem ali um código para excluir, certo, que foi criado aqui, e aqui a gente tem um link para alterar. Então percebam que a gente tem um HTML que chama a página form.outCli.php, né, passando o código como parâmetro via GET, né, e o ID recebido do banco. Então essa página, né, a partir de agora a gente precisa, depois de solicitar essa página pesquisado, né, a partir desse momento a gente precisa trazer essas informações e armazenar essas informações no usuário. Então, beleza, passo 1, né, concluído. Vamos para o passo 2 agora, né? Então vamos lá. Nessa página aqui, form.outCli, né, a gente precisa obter esses dados do banco, né? E isso daí foi passado via método GET, né? Então a gente vai executar um select, certo? E esse select, né, após a gente vai colocar esses dados, né, em variáveis PHP, como a gente já vem fazendo, né? O campo do tipo data a gente vai usar uma alteração, né? Então a gente traz do banco nesse formato, que é o formato padrão do MySQL, que é o padrão americano, só que a gente não está nos Estados Unidos, né? Estamos no Brasil. Então vamos colocar no formato brasileiro, certo? Para isso a gente utiliza duas funções, certo? A str2time, que é string, né? Converter string para
tempo, né, para o tipo tempo. Então ela vai converter uma data no formato de string para o formato timestamp, que é um formato usado pelo PHP, certo? A sintaxe do comando é bem simples, né? Então a gente chama str to time, certo? E passa a string que veio do banco de dados, da data, certo? A gente tem uma função chamada date também, que ela converte uma data no formato timestamp para algum formato em string. Então uma faz string para timestamp e a outra faz o inverso, né? A sintaxe também é bem simples, né? Então a gente passa a data que a gente quer, certo? Chama a função date, certo? Passa o formato que a gente quer, né? E é a variável de timestamp a ser convertida. Uma recomendação que eu dou para vocês. Existe o site oficial do PHP, php.net. Lá em cima tem uma barra de busca, né? Todas essas funções que nós estamos vendo, se você digitar lá em cima, str to time, né? Lá vai aparecer essa função, uma descrição completa. Está em inglês, né? Mas eu recomendo vocês a começarem a entender pelo menos os termos técnicos em inglês, certo? Mas além da descrição do comando, tem várias descrições do código, pessoas colocando exemplos do código. Então, melhor coisa para vocês aprenderem de fato a linguagem, né, é consultando o manual oficial, né, lá no site php.net. Ok? Bom, esse daqui é um exemplo, né, de como ficaria utilizando a variável do tipo, ou a função date, né? Então, para isso, né, a partir disso, em cada campo no formulário, a gente vai colocar uma variável PHP que a gente declarou, né, que é correspondente ao dado que veio lá do nosso MySQL, certo? Como teremos, né, campos de tipos diferentes, né, cada um terá uma forma diferente de preencher os dados, né? Mas em todas elas, certo? Alternaremos entre códigos HTML e códigos PHP. Por isso é fundamental vocês terem domínio de HTML. Então, por exemplo, campos do tipo text vão ficar da seguinte forma. Um campus do tipo text, ele funciona normalmente sem isso daqui, certo? Você não tem isso daqui. Simplesmente você declara o tipo e depois declara o name do campo. Com isso a gente envia o valor, certo? Só que esses valores armazenados dentro de value são os valores que são enviados, né, para qualquer lugar, né? E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Acrescentar esse atributo chamado value, né? E a mesma coisa vai servir para vários outros também, né? Então, o value, e aí, entre aspas, né, a gente vai colocar qual valor veio do banco de dados, né? Então, eu armazenei o valor na variável nome, certo? E dentro disso eu vou executar, né? Percebam que eu tenho puramente código HTML aqui, só que dentro do código HTML eu tenho uma delimitação de código PHP, entre as aspas aqui do value, certo? Então, por isso essa alteração entre PHP e HTML, certo? E aqui nós temos a impressão desse valor. Então, o test-area funciona também, todos eles vão funcionar dessa mesma forma, né? Só que o test-area, ao invés de ter um value, vai ser entre a abertura, né? Aqui nós temos a abertura e o fechamento do test-area, certo? E aí nós temos dessa forma. Campos do tipo radio e checkbox, né? Eles vão funcionar da seguinte forma. Vamos colocar uma condição em que, né, se o tipo, né, for checado, se o tipo radio, né, for selecionado, no caso aqui nós temos, né, se a variável for igual a m, que veio de lá, a gente vai deixar como checado, né, o mask, né, que é o masculino, e vamos deixar como não checado o feminino. Caso contrário, né, vai ser o feminino que vai estar checado. Olha, o valor f vai estar checado. Ok, então nós temos mais alguns tipos também, né? O tipo combo box também, ele é um tipo que funciona, né, bem semelhante também, né? Então, com isso nós conseguimos trazer, né, a partir desses valores, né, a gente tem aqui um combo box do tipo dinâmico, que a gente traz do banco, os estados, certo? E enquanto existir estados, ele vai me trazer, né,
a sigla e o nome do banco, certo? Se a sigla correspondente ao meu banco, né, é igual ao estado que veio, né, o estado enviado é o estado que veio do banco de dados, eu vou marcar isso como selecionado. Caso contrário, não vai acontecer nada. Ele não vai ser marcado como selecionado. Bom, a partir disso, né, o usuário poderá alterar os dados, né? Então, ao clicar no botão enviar dos dados desse formulário, né, ele vai enviar essas informações para alterar cli.bd.php, certo? E, portanto, né, a declaração do formulário é o action, certo? E esse action chama essa página, né? Bom, e o que nós vamos passar como parâmetro é a nossa chave primária, né? Essa chave primária é o código. E a gente vai enviar isso, né, para que o usuário não possa alterar esse valor, a gente vai enviar como campo oculto, certo? Que é um valor do tipo hidden. E aí ele funciona como o tipo texto, né? A gente manda dentro do value o valor que a gente quer, certo? A partir disso, né, nós podemos colocar aí as mensagens de erro, né, caso exista um erro, para saber se ocorreu erro ou não. Então a gente pode redirecionar, né, para a página com o formulário novamente, para preencher, certo? Né? E a partir disso, né, essa mensagem pode ser enviada via método get, com o nome da mensagem, né? Bom, com isso a gente pode exibir esse formulário, né, contendo essas mensagens de erro. Então, se a variável com a mensagem foi iniciada, né, eu coloco aqui uma mensagem de erro falando que existe problema nos dados a serem alterados, né, e retorno, né, apresento de novo na página form.outcli.php, certo? Com isso a gente consegue exibir o nosso formulário com todas as informações, né, as informações aqui de alterar os dados do cliente. Então, basicamente, a gente tem aqui dados que a gente já viu, né, sobre trazer informações, só que aqui nós temos um método get, né, e a partir disso, ó, nós selecionamos todos os dados de clientes onde o ID do cliente, que é a nossa chave primária, é igual ao código, que esse código, né, corresponde ao que foi enviado aqui via método get, certo? Executamos o nosso SQL, certo? E jogamos isso dentro de um MySQL Fetch Associ para trazer as nossas informações. Aqui, né, são as informações trazidas do banco, certo? E isso daqui nós trazemos. Aí, a partir de agora, nós jogamos essas informações dentro do formulário. Esse é um formulário PHP comum, certo? E a partir daqui, ó, tudo aquilo que a gente já viu, eles são representados aqui dentro, né, com uma estrutura, né, e aqui, caso exista algum erro, mas enfim, basicamente o que a gente tem, né, são informações de preenchimento do nosso formulário. Aqui também tudo, as informações como preencher campos do tipo texto, né, todos eles são do tipo texto, né. Aqui nós temos um campo do tipo select, né, que é aquele tipo combo box que a gente já viu também na aula. Aqui um campo do tipo radio, que é aquele que eu expliquei, né, se for checado de uma forma, eu tenho duas opções, se for um vai ser feminino, se não vai ser o masculino, certo? E aqui um do tipo checkbox, que eu verifico, né, pode estar marcado ou não. Se vier do banco o valor 1, né, que é 1 ou 0, ele vai simplesmente marcar, né? Se não, se vier 0, ele não vai marcar nada, não vai acontecer nada. Então, se vem o valor 1, né, ele checa, deixa isso daqui como checado. Se não, ele deixa sem o checado, certo? A mesma coisa serve para os outros dados, certo? Então, basicamente, com isso, a gente tem o fechamento do nosso formulário aqui, os botões de enviar, né, os campos aqui ainda, certo? Com isso, a gente consegue enviar os nossos dados. Bom, e a gente vai para o nosso último passo, que é o passo 3. Agora a gente utiliza o comando de atualização dos dados, certo? Bom, a partir de agora, a gente tem uma página que é chamada,
altera_cli.php, certo? Que vai receber esses dados via post e a gente atualiza o banco de dados com o comando update. Bom, a página vai atualizar os dados. A diferença é que a gente vai utilizar um comando update ao invés de um insert, certo? Vamos alterar essas informações. E basicamente o que a gente tem? Recebe todos os campos do nosso formulário, ok? Né? Faz as verificações necessárias, que isso daqui, essas verificações já foram feitas nas teleaulas anteriores, para verificar os dados. E após a gente realizar essa alteração no banco de dados, né, como por exemplo aí o comando update, né, a gente atualiza aí os registros, né, e para isso a gente utiliza um comando chamado MySQL affected rows, certo? E isso daí retorna a quantidade de registros que foram afetados por um comando do tipo update, certo? Então basicamente aqui nós temos o código, né? Então nós recebemos os valores e armazenamos dentro de um update. Update, tabela e os campos, nome, CPF e os valores que são recebidos do banco de dados, do formulário, né? Onde a cláusula passada é a chave primária. E aí nós executamos o comando, certo? Caso contrário, caso dê erro na informação, retornamos o erro de execução. Bom, basicamente, caros alunos dos polos, né, esse conteúdo é muito extenso, né? Espero que vocês tenham assimilado, né, esse passo a passo de todas essas informações, né, e que vocês aproveitem agora para tirar dúvidas e tudo mais, certo? Bom, agradeço, né, se dediquem na atividade em sala de aula e até daqui a pouco. Espero que vocês tenham conseguido assimilar tudo que foi passado aí, né? É uma enxurrada de informações, né? São muitas informações. Quando a gente chega nessa parte de integração entre aplicação e banco de dados, realmente a gente precisa parar para analisar todos esses conceitos, né? E como a gente deve fazer cada informação trafegar dentro do nosso sistema, né? Então, principalmente, a gente tem aí que saber qual a estrutura a gente tem que usar. Então, tem algumas coisas que são muito comuns assim no uso da aplicação com o banco de dados. Uma delas é a gente seguir um passo a passo. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Conectar com o banco de dados, né? Qual a segunda coisa? A gente precisa estruturar o nosso comando, né, que vai ser executado. E depois, de fato, executar o comando. Caso esse comando retorne alguma informação, a gente precisa trazer essa informação para a nossa aplicação, né? Então a gente tem uma série de passos que eles se repetem, né? Basta você entender o fundamento de cada um, né? Você tem comandos de seleção, comandos de exclusão, comandos de alteração, né? Então você precisa saber para que o que cada um faz, né? E a partir do momento que você entende esses conceitos, né, o ideal é aí vocês analisarem como vocês devem utilizar cada um, né? Professor Alan, a gente tem algum passo a passo, né? Normalmente o que consome as aplicações de uma forma geral são os CRUDs, né? E basicamente quando a gente fala de CRUD, né, em uma aplicação, ele corresponde assim uma boa parte das aplicações, certo? E esses CRUDs, eles basicamente fazem o que a gente vem falando em sala de aula, né? Então, como que funciona isso de fato nos sistemas? Então, professor, dentro de um sistema, e é muito apropriado o assunto das últimas aulas, o CRUD, ou a inserção e alteração, ela tem um papel muito grande dentro do desenvolvimento. Cerca de 60% a 70% de um software são feitos de CRUDs, ou seja, de telas que dão a manutenção. Os assuntos de hoje, esses que vocês fizeram aí na atividade de sala,
Esses assuntos são de extrema relevância para esse tipo de funcionalidade. E como disse o professor, é uma integração de diversos assuntos. Então, uma hora integra a lógica, uma hora integra a inserção do banco de dados, outra hora é o envio e recebimento. Mas daqui a pouco isso vai se repetir. Vocês fizeram aqui uma transação, mas quando fizerem 5, 4, mais 10 transações, tudo isso é um passo que se repete. Basta você saber como usar cada parte, cada lógica do negócio e vai deixar de ser assim tão confuso como é no início. Normalmente é muito confuso no início, professor, por causa da união de muitos conceitos que estão juntos. É verdade. Bom, então basicamente, né, apenas para contextualizar vocês, CRUD é um acrônimo, né, para Create, Reader, Update, Delete, né? Então são as operações, né? Create de insert, né? Reader de select, Update de update, o próprio delete de delete também. Então um sistema, como o professor Alan falou, é composto de 60% a 70% dessas operações, né, de telas CRUD, né? Então, basicamente, a partir... E o CRUD é criado com essas operações que a gente acabou de fazer, né? Então, a partir disso, é que vocês vão ter domínio exato. O meu sistema precisa disso, precisa daquilo, né? E depois vocês vão tratar a lógica do negócio do sistema de vocês, né? Bom, a gente tem diversas atividades aí para ser feitas, né, professor? Isso, Vamos então... à nossa primeira atividade de hoje? Então, vocês aí nos polos, vocês receberam 7 questões relacionadas a filtro, exclusão, enfim. E nós vamos então conversar sobre cada uma delas. Novamente eu peço, que eu pedi semana passada, que vocês analisem e vejam o contexto em que elas se aplicam. Então, nesse momento, quando vocês aprenderem a excluir, significa que vocês vão poder excluir em qualquer outro contexto, não só no exibido aqui em sala de aula. Então, vamos então passar uma a uma das questões. Professor, questão de número 1. Qual o comando utilizado em cláusula SQL para retornar valores específicos em consultas? Bom, basicamente esses comandos, né, com apenas um comando, né, e a partir desse comando é que a gente começa a colocar parâmetros dentro da nossa consulta, né? Então com isso a gente começa a trabalhar. Bom, a resposta para isso, professor Alan, né, é o nosso comando where, né? Foi colocado aqui um exemplo, né, onde a gente tem uma seleção, né, com caractere coringa, né? Então selecione todos os dados, né, todos os campos, aliás, da tabela clientes, e ao nosso comando aqui, né, a partir daqui, né, onde id cliente seja igual a 1. Então, a partir desse comando where, né, eu começo a colocar condições, né, parâmetros, condições, para que o nosso comando SQL seja executado. E aí eu vou conseguir trazer todos os dados, né, todos os campos dos clientes que tenham ID igual a 1. Né? Geralmente o ID é definido como chave primária. Então a gente vai trazer todas as informações daquele cliente específico, né? Então, basicamente esse comando que serve para começar, né, vocês começarem a pensar sobre filtro de dados, né, como esses dados devem ser trazidos, né, de forma específica. Ó, eu quero o cliente João, eu quero o cliente Pedro, né? Quando eu quiser trazer essas informações específicas, a partir disso eu preciso começar a utilizar as cláusulas where dentro do meu comando select. Ótimo. O professor de banco de dados, ele pode também tratar isso com vocês, ou em algum artigo que vocês pesquisarem sobre lógica ou álgebra relacional. Então, que tem uma outra conotação, mas envolvendo aí a parte estrutural. Esse comando where que o professor acabou de passar, ele é para um campo ou para 500 campos, independente da quantidade. Quanto maior for o select, mais pesado é a pesquisa. Então, fica a dica aí para vocês. Questão de número 2. Para que serve o símbolo de percentual nas consultas aos dados, professor? Bom, como foi falado, né, na aula, né, esse símbolo de porcento, né, o percentual, ele serve basicamente para a gente começar a trabalhar com informações coringas, né? O que acontece? A partir de determinada palavra, né, onde eu tenho uma condição
né? Eu quero buscar o nome, todos os nomes que terminem com ão no final, né? Então eu poderia buscar João, Pedrão, né? Enfim, né? Qualquer nome que termine com ão no final. Só que como que eu faço isso? Eu utilizo para isso o porcento, né? Como que eu faria? Colocaria porcento na frente, no final a palavrinha ão. Quer dizer o quê? Tudo que vier antes de ão, eu vou considerar na minha pesquisa. Então, todos esses dados que são trazidos com qualquer caractere mais ão, né, ele vai ser apresentado dentro da minha tela, né? Então, basicamente, ele serve como coringa, né, que quer dizer, naquele espaço que foi colocado, pode conter qualquer caractere, né? Então, esse exemplo que eu falei para vocês, né? Você tem uma seleção de clientes onde o nome seja igual, né, a porcentagem ião, certo? E a partir disso ele consegue trazer todos esses dados. Muito bem. Essa questão é interessante porque o percentual indica qualquer coisa. O professor citou um exemplo agora de qualquer coisa antes do ão. Pode ser depois do ão, pode ser antes, pode ser no meio, entre os caracteres. Mas também vale ressaltar que essa é uma consulta que precisa ser usada com muita cautela, porque dependendo da tela e do processamento do servidor, pode vir mais informação do que se deseja. Então, a formação, a estruturação dessa pesquisa, ela também é importante. E quando se fala de estruturação, né, quando se fala para tomar cuidado, é justamente para a gente não acabar derrubando a nossa aplicação, né, acabar derrubando o servidor de banco, servidor de aplicação, que esse tipo de consulta geralmente acaba com a aplicação se mal feita, né? É uma lógica comum. Então, se você tem um único agente respondendo para muitas pessoas, logo, em algum determinado momento, esse agente não vai ter condição de responder e vai parar. Da mesma forma funciona o servidor. Quanto ele receber muitas requisições que retornam muita coisa, em um determinado momento ele não vai ter condição de responder a nenhuma delas, porque vai estar com todas as atividades, com todos os processos sobrecarregados. Então, professor, temos mais na próxima questão, questão de número 3. Qual o requisito para que apenas um dado seja excluído em uma cláusula delete? Informe o comando adequado. Então, qual é o... Como que a gente trabalha isso, né? Bom, basicamente, a gente começou falando sobre o where e ainda continuando falando sobre o where, né? Então, essa é uma condiçãozinha importante a gente fazer isso. A gente falou, né, o professor Alan citou que na aula para vocês tomarem bastante cuidado com o que se coloca no comando delete, né? Porque dependendo, se vocês pararem, quiserem fazer um teste, né, não façam isso em produção, mas quiserem fazer um teste, façam um delete sem parâmetro, né, sem a condição where, né, para vocês verem o que vai acontecer, né. Simplesmente vocês vão acabar zerando o banco de dados de vocês, né, vão excluir todos os dados sem parâmetro, né. Então, basicamente, o que vocês precisam fazer? É necessário ter uma condição que localize um campo único, né, daquela linha na tabela do banco de dados. Para isso a gente utiliza o comando where também. Ele serve para a gente filtrar os dados com o select, serve para a gente utilizar também aqui no delete. Então, um exemplo, ó, delete from, né, a tabela cliente, certo? Olha aqui a nossa chave, onde, né, where o cliente tenha o ID igual a 3, né, ID, onde no campo ID cliente seja igual a 3. Então, a gente tem essa estrutura para evitar dor de cabeça com o nosso banco de dados. Isso, aqui no exemplo da resposta foi utilizado o PK, né, que é a chave primária, para localizar mais facilmente. Podem ser utilizados outros campos, porém são campos de identificação, ou seja, campos que consigam identificar essa única linha que o professor disse, localizem o registro, a informação. Normalmente se utiliza a chave primária para esse fim. Professor, questão número 4. Quais os três passos necessários para fazer alteração de informações no banco de dados? Então, quais são as 3 etapas, né, que um único comando recebe? Bom, então falamos disso no final da aula, né, sobre essas 3 etapas.
essa é uma parte um pouquinho maior, né, quando a gente trabalha essa integração com o banco de dados. Por quê? Né? Primeiramente, você precisa saber selecionar os dados, né? Depois você precisa saber filtrar esses dados, né? E depois de filtrar esses dados, você tem que saber recuperar essas informações, armazenar num formulário, né? E depois de armazenar no formulário, ainda solicitar a alteração disso no banco de dados. Só que antes de tudo isso, você tem que saber enviar e receber informações via método GET e método PUSH. Então, isso daí já faz um apanhado geral do que a gente vem vendo, né, nas outras aulas, né, sobre sintaxe da linguagem PHP, sobre envio e recebimento de informações via método GET, via método PUSH, né, e agora a gente faz uma junção de tudo isso simplesmente para fazer uma alteração de dados dentro de um banco de dados, né. Então, o comando update, ele exige toda essa barganha de conhecimento. O passo a passo para isso, né, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente precisa pesquisar a informação e a gente envia esse código único, né, para ser selecionado em uma nova página, certo? Depois que a gente selecionou a página, a gente exibe um formulário já preenchido com as informações vindas, né, selecionadas com base nas informações anteriores, né, com as informações do banco de dados. E depois disso, o último passo é atualizar as informações no banco de dados. Basicamente, isso segue, né, esse desenho que eu falei para vocês, né, que a gente exemplificou. O que acontece? Você precisa pesquisar, você tem uma página de pesquisa em que você filtra qual é o dado que você quer alterar. Você envia essas informações via método GET para um formulário que, a partir desse GET, né, com o código aqui em mãos, você vai ter esse formulário já preenchido, com os dados trazidos do banco. Depois, o usuário preencheu, alterou, fez o que quis, clicou no botão enviar e ele foi, via método PUSH, né, chamou uma página PHP para poder fazer essa alteração. O que contém dentro dessa página PHP? É aquela página que contém esse comando update, que vai fazer essa alteração dentro do banco de dados. Justamente ele chama esse comando update dentro do nosso servidor de banco de dados, né? E essas informações são retornadas, né, com uma mensagem aqui, né, via GET, para a gente dizer se o formulário realmente foi preenchido, foi alterado com sucesso ou não. Então a gente tem um longo caminho para percorrer isso, né? Então, receber a informação, selecionar, né, integrar, né, mesclar HTML com PHP para trazer essas informações, né, e depois, de fato, fazer um update no banco de dados. Esse daí eu acredito que é o passo mais longo, né, realmente o update ele tem que ser o último passo para o aluno aprender, né, visto que ele traz toda essa barganha de conhecimento. E né, sem considerar que em aplicações de grande porte, aplicações muito maiores, esse passo ele é normalmente replicado. Por quê? Porque é feito uma vez na aplicação e uma vez por segurança. Uma vez na aplicação por segurança. Então, como o professor disse, tem muito passo, muita etapa para ser cumprida até que uma atualização seja feita. Então é importante vocês analisarem um a um aí, principalmente os que se integram com HTML e PHP, para não vacilar, não esquecer de nenhum desses, para que a operação seja toda completa. Bom, nós temos mais questões ainda, professor. Questão de número 5. Como deve ser a estrutura para atribuir valores vindos de banco de dados para campos do tipo text? Então, quando a informação vem, como ela deve ser atribuída? Então, depois de tudo isso que a gente fez, né, de selecionar o dado e antes de fazer o update, né, que é aquele processo que a gente acabou de comentar, né, a gente precisa deixar um formulário já preenchido para o usuário. Né? O que é esse formulário já preenchido? Todos os campos têm que vir com os dados que foi preenchido pelo usuário anteriormente. E a gente precisa setar isso através do nosso HTML, né? Integrando HTML com PHP. Então, o que nós temos, né? Como resposta desse questionamento, né? Nós temos um campo de texto aqui, puramente HTML, né? Em que nós temos o tipo texto e o name dele, né? Que é isso que vai ser pego pelo método POSH. Aí aqui está
a chave de resposta, né, para essa questão. O que que é? A gente vai adicionar um atributo chamado value, certo? Esse atributo, ele vai receber, ao invés de receber um valor, né, o que que acontece? Dentro desse value, é nele que é enviado a informação quando o formulário está todo vazio. O formulário está todo vazio, o usuário digitou lá nome, né, digitou João. A partir do momento que ele digita, o atributo value é preenchido com o que ele digitou e é enviado para o servidor, né, para solicitação de página. Aqui é ao contrário, a gente já vai trazer preenchido. Então, quando a gente traz preenchido, esse atributo value, ele tem que vir preenchido do banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente faz toda a seleção das informações e aqui dentro das aspas duplas, né, que a gente tem aqui, a gente recebe essa informação vinda do banco de dados. Então, o que que é? Nós temos uma declaração de tags PHP entre essas aspas, né? Então, a partir desse momento, dentro do meu HTML, vai rodar PHP, né? Eu tenho um comando echo de impressão e esse comando vai imprimir a variável nome, né? Essa variável nome provavelmente já tem que ser trazida por meio de um comando select que foi executado com MySQL query, depois foi trazida com MySQL fecha source, né, atribuída para um vetor, né, todos aqueles passo a passo que a gente vem fazendo, né? Então, também é um longo caminho, né, até trazer essas informações para o formulário do usuário, é um longo caminho que o desenvolvedor tem que se preocupar, né, com cada parte desse código. Exatamente, inclusive é importante citar que esse caminho ele deve ser muito bem trilhado, porque às vezes a má elaboração da estrutura de uma página pode danificar ou permitir que pessoas mal intencionadas tenham acesso a esse valor e possam fazer, através de sniffers, programas de rede, a alteração desses valores em rede. Então, se os passos forem seguidos corretamente, vocês provavelmente nunca terão esse tipo de problema de alteração indevida. Professor, temos a sexta questão, a questão que é muito importante para exibição, para display de informação. Para que serve o comando MySQL affect rows? Bom, vamos lá. Basicamente esse comando é um comando bem simples de executar, até, né, em vista das complexidades que estão aumentando agora, né? Mas esse é um comando que traz informações, quantas informações foram requisitadas no banco de dados, né? Então, ele retorna a quantidade de registros que foram afetados, né? O que quer dizer afetado? A partir de um select, e eu coloquei um parâmetro, né? Eu quero que traga todas as pessoas que tenham ão no nome, né? Aí eu tenho um banco de dados com 100 registros, né? E desses 100 registros, 40 pessoas têm ão no nome, né? A partir daquele parâmetro que eu coloquei lá, né? Utilizando percentual, né? E esse comando ele vai trazer o número 40, que é os 40 registros foram afetados pela consulta. Logo ele vai me retornar, né? Quantos registros foram de fato alterados, né? Então, basicamente isso, né? Dentro de um comando SQL, a gente pode utilizar no update também, enfim. Todos os comandos SQL que são delimitados aí utilizando essas consultas, a gente utilizando esse comando MySQL non-rows, né, a gente vai conseguir trazer qual o número de informações vieram do banco de dados de fato. Ele também serve para update e o delete, né? Quantos foram atualizados, quantos foram deletados. É importante muito para a informação, para o nível de informação com o usuário, com a tela. E a nossa última questão, professor, que é uma questão que tem um exemplo aí para vocês fazerem uma definição. Descreva o que ocorre nos comandos a seguir. Aí nesse comando tem um escopo PHP que abre e fecha o PHP e dentro dele tem um if, uma seleção de uma variável chamada sexo, que verifica se é igual a M e se não for, tem uma cláusula HTML. Então, professor, diante desse trecho de código, o que ocorre? Essa é a questão. Qual a descrição que a gente tem desse código aí, né? Bom, então vamos analisar esse código, né? Temos uma delimitação aqui de código PHP, né? Essa delimitação
né, me tem uma estrutura condicional. Essa estrutura condicional verifica se a variável sexo é igual a M, né, que seria o masculino. Caso seja igual a M, né, isso a gente está falando de informações que são trazidas de banco de dados, por exemplo. Então, o que acontece? Caso a variável sexo seja igual a M, né, a gente vai ter dentro do nosso tipo radial aqui, né, o nosso HTML, né, do tipo radial, né, a gente vai ter o valor de M checado, que vai ser marcado. Ou seja, a palavrinha masculina vai estar como marcado. E a palavrinha feminino não vai ter o checado, né, o checked, não vai mostrar nada. Então, essa condição corresponde a isso. Caso venha um F, né, ou uma outra letra qualquer, né, vai ser atribuído checked para F, para o valor F, né? Então, se não, né, que é esse else, né, o meu campo do tipo radial, né, com o valor M não vai ser checado, não vai ser marcado. No entanto, o meu valor né, do tipo, o meu campo do tipo radial com o valor F será checked, será marcado. Então, né, é uma estrutura condicional em que, caso a variável sexo seja M, irá deixar o campo checkbox masculino, né, marcado. Caso contrário, irá deixar o campo feminino marcado, certo? Então, nós temos aí, dentro dessa estrutura, nós conseguimos delimitar quando marcar, quando não marcar um campo do tipo radial, né, com informações vindas de um banco de dados, informações vindas de um formulário. Enfim, com isso nós conseguimos integrar PHP e HTML também, né, para facilitar a vida aí do nosso usuário final. Então nós temos aí basicamente longos passos a serem seguidos: integrar PHP, integrar MySQL, né? Enfim, temos diversas formas de se fazer. Uma delas é integrar isso, colocar códigos PHP dentro do botões de formulário, entre outras coisas, né? E inclusive essa última questão, professor, ela é muito importante porque ela dá um poder de processamento muito grande de aplicação. Ou seja, através desse código, desse bloco de HTML com PHP, você decide o que vai ser visualizado pelo usuário. Esse é um poder de processamento, de renderização de conteúdo muito grande. Então, esse tipo de bloco, esse tipo de informação, de modelagem de código, ela é muito comum, muito utilizada no cotidiano de desenvolvimento. Então, essa integração, aí nós chegamos hoje no ponto de que integra banco, integra linguagem HTML e linguagem PHP. Tudo isso junto. E o resultado, se bem feito, com certeza é um produto final muito bem elaborado e dinâmico. Com certeza. Então, esse último bloco de informações, ele sem dúvida é muito essencial no desenvolvimento, professor. Uhum. E essa foi a nossa última questão que os alunos tiveram. Tá certo. Bom, então basicamente é isso que a gente tem para falar sobre as nossas atividades, né? Eu gostaria de salientar para vocês que nós temos uma atividade disponível lá no AVA, né? Essa atividade corresponde ao que a gente vem trabalhando sobre banco de dados. Então deem uma revisada sobre inserção em banco, né? Conexão, integração PHP, MySQL, né? Que vocês vão ter uma noção. Assistam os vídeos, lá tem uma noção bem bacana de como vocês devem trabalhar. Bom, então basicamente é isso. Gostaria de dar uma palavra final para os nossos alunos, professor? Sim, sim, olha só, hoje nós vimos um conteúdo um pouquinho mais complexo do que eu já visto, então revisem o vídeo, analisem mais de uma vez, quantas necessárias, até vocês entenderem etapa por etapa. Primeiro vejam a seleção, a exclusão e o update, a atualização separadamente. Vejam, revejam, se possível façam um teste em casa, para que os próximos conteúdos sejam mais aproveitados por vocês. Estudem e nunca desistam do código. Sempre corram atrás dele que vai dar certo, com certeza. Ok, professor. Então eu desejo a vocês bons estudos nessa próxima semana. Procurem os vídeos, enfim, assistam os vídeos, né? Revisem a aula, que vocês vão conseguir resolver as atividades, né? Então, nos encontramos na próxima semana. Até breve.